Coronavírus. Número de casos confirmados chega a 161 no DF. Laboratório Central passa a funcionar 24 horas para agilizar laudos da Covid-19. O objetivo é otimizar diagnóstico e diminuir o prazo de liberação de resultados. Câmara Legislativa inaugura votação remota para evitar contágio pelo coronavírus. E mais, militares do Exército fazem limpeza da rodoviária do Plano Piloto. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição já está no ar. Seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje, novamente, claro, falando de coronavírus. Quem traz mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Qual foi o saldo do último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Olha só, de acordo com dados do Ministério da Saúde, já são 2.201 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Temos, então, até o momento, 46 mortes. Para se ter uma noção, somente nesta terça-feira foram registradas 12 mortes aí por conta da Covid-19. Vamos, então, aos dados aqui do Distrito Federal. Já são 161 casos confirmados aqui no DF até este momento. Agora, temos 8 pessoas internadas e nenhuma das pessoas que foi contaminada com coronavírus aqui no DF ainda não se recuperou da doença. Ninguém se recuperou aqui no Distrito Federal, mas também não tivemos nenhuma morte registrada. De acordo com esses dados da Secretaria de Saúde, são 3.666 casos suspeitos aqui no Distrito Federal. Agora, nesta terça-feira também, Juliana, tivemos medidas e decisões importantes no combate ao coronavírus. O Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, que faz os testes aí, que traz os resultados do teste da Covid-19, vai funcionar 24 horas por dia, pelo menos pelos próximos 90 dias, aí, pelos próximos 3 meses. Isso para otimizar o diagnóstico e também a liberação dos resultados aí da Covid-19. Agora, o SLU também intensificou as medidas, vai fazer uma limpeza e vai fazer a lavagem das imediações dos hospitais públicos aqui do Distrito Federal para garantir uma higienização, vai esterilizar ali o ambiente também para garantir a segurança de quem passa pelo local. Sabemos que os hospitais, um ambiente muito perigoso, tanto para os profissionais de saúde, para a população, e também temos a questão dos pet shops que vão poder funcionar aí, oferecendo banho, tosa, mas desde que busque e leve o pet em casa para evitar também que a pessoa saia de casa para levar o animal para fazer esse serviço. Juliana. Tá certo. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite. E a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP, publicou uma resolução que muda o horário de funcionamento dos postos de todo o país. Os postos de combustíveis passam a funcionar de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Esse novo horário vale enquanto durarem as restrições temporárias de enfrentamento da pandemia. Na semana passada, o governador do Distrito Federal decretou o fechamento de shoppings, parques, feiras e a maioria dos estabelecimentos comerciais. Lembrando que permanecem abertos apenas serviços considerados essenciais, como farmácias, supermercados, lojas de materiais de construção, clínicas médicas, laboratórios, padarias, atacadistas e oficinas. E mais uma medida foi tomada para evitar aglomerações. De hoje até domingo, os ônibus rodam com frota reduzida e em esquema de férias. A ideia é reduzir em 60% o número de passageiros. Além disso, cerca de 500 motoristas e cobradores com mais de 60 anos serão afastados temporariamente do trabalho. Redução também na quantidade de ônibus do entorno. Mais de 400 mil pessoas do entorno costumavam vir a Brasília todos os dias para estudar ou trabalhar. Mas em tempos em que a ordem é ficar em casa para evitar a proliferação do coronavírus, o número de passageiros na rodoviária vindos dessas cidades já caiu. E agora o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, quer reduzir ainda mais. A partir desta terça-feira, somente trabalhadores e atividades consideradas essenciais poderão embarcar nos ônibus para o DF. Porque nós temos que diminuir a incidência do coronavírus. Vocês sabem as dificuldades que vocês têm como interior do estado,
quando tem problemas maiores de saúde. Para verificar a necessidade da vinda para Brasília, guardas e policiais irão pedir documentos pessoais que comprovem a atividade. A Maria mora no Céu Azul e trabalha aqui no DF. A cozinheira diz que nesse primeiro dia não viu nenhuma fiscalização, mas entende que a medida é necessária. Acho boa ideia. Acho bom. Porque corre menos risco, né? Não perguntaram nada. O ônibus veio cheio. Veio. Fica preocupado? Fico, já passei, tomei as minhas providências, né? De passar álcool e tudo. A dona Ivanilde, que precisa vir ao hospital de base, também compreende a medida, mas questiona como irá fazer para manter a rotina de tratamento hospitalar. Eu acho certo, mas ao mesmo tempo a gente está precisando. E aí, como é que a gente faz? Se você estiver doente. Além de reduzir o número de passageiros, o governo também anunciou que 533 motoristas e cobradores com mais de 60 anos deixarão de trabalhar temporariamente. E para saber os novos horários das linhas durante a quarentena, acesse o site cemob.df.gov.br que aparece aí na tela. As medidas de restrição para evitar o avanço do coronavírus mexeram também com a rotina de trabalho na Câmara Legislativa. Pela primeira vez, houve uma sessão em que os distritais participaram por videoconferência. Dia de sessão extraordinária na Câmara Legislativa do DF. E todas as cadeiras do plenário estavam vazias. Desta vez, os deputados distritais participaram por videoconferência. Somente o presidente da casa, Rafael Prudente, e o vice-presidente, Rodrigo Delmasso, ocuparam os próprios lugares. Os demais parlamentares tiveram as imagens colocadas no painel eletrônico da casa. No início da tarde, a equipe técnica testou a conexão de cada deputado para garantir que a imagem e o áudio estariam ok. Com tudo certo, a sessão foi iniciada. Conforme ato da mesa diretora e também do projeto de resolução que nós votaremos no dia de hoje, já o primeiro item da pauta, a gente já possa liberar e informar os senhores para que protocolem as emendas todas até às 12 horas de amanhã. Essa foi a primeira vez na história da Câmara Legislativa em que foi realizada uma sessão de forma remota. A medida, é claro, foi para evitar a aglomeração dos deputados, assessores e até da imprensa. E olha só, todos os parlamentares participaram. As votações ocorreram de forma nominal e foram registradas no painel. Deputado Daniel Donizete. Sim, voto sim. Deputado delegado Fernando Fernandes. Sim, voto sim. A sessão protagonizou algumas cenas diferentes. O deputado Jorge Viana usou do improviso para solicitar a questão de ordem. Os parlamentares analisaram temas como o projeto que regulamenta o sistema de votações remotas no legislativo local e também convênios do governo do DF. O projeto de lei do Executivo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 também estava na pauta para votação. Olha, vou só fazer uma correção. Os postos de combustíveis vão funcionar de segunda a sexta, não de segunda a sábado. De segunda a sexta, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. E nos últimos 20 dias, o PROCON notificou 395 farmácias que estavam com preços abusivos. Uma farmácia precisou ser fechada em Sobradinho porque vendia álcool em gel sem procedência. De acordo com o PROCON, a fase inicial é de notificação e, em seguida, os comerciantes podem apresentar notas fiscais de compra e venda que possam justificar a mudança de preços. As farmácias têm 10 dias para apresentar a defesa. Os consumidores que flagrarem a cobrança de preços abusivos na venda de álcool em gel, máscaras, luvas ou outros insumos podem entrar em contato com o PROCON pelo telefone 151 ou pelo e-mail 151@procon.df.gov.br. Aparece tudo aí na tela. E o juiz da 5ª Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Tribunal de Justiça do Distrito Federal prorrogou a quarentena daquele paciente que, mesmo infectado, circulava em Brasília. As informações ao vivo com Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. O homem não para quieto, né? Boa noite, Juliana. Boa noite para você, boa noite a todos. É isso, exatamente isso, Juliana. É o advogado André Luiz Souza. Ele tinha feito um pedido à Justiça para ser liberado justamente dessa restrição, porque, segundo ele, já teria cumprido aqueles 14 dias iniciais da quarentena. Só que esse pedido, como você falou, foi negado pela 5ª Vara da Fazenda Pública aqui do Distrito Federal. E o juiz determinou ainda
que ele cumpra mais 14 dias de quarentena. Precisa ficar, então, recluso, aquele isolamento domiciliar, então, até que ele possa comprovar, através de exames, que ele está, então, finalmente curado, não tem mais o coronavírus. A gente lembra que ele é casado com aquela paciente, ele foi o segundo contaminado aqui no Distrito Federal, ele é casado com aquela paciente que está internada em estado grave lá no Agarran. Esse casal veio do Reino Unido ainda em fevereiro e logo depois, dias depois, começaram a apresentar, a esposa, né, começou a apresentar os sintomas aí do coronavírus. Esse paciente só apresentou sintomas alguns dias depois e só fez exames, a gente lembra aqui, porque o GDF acionou o Poder Judiciário. Então, agora, ele teve esse pedido negado e a Justiça determinando, Juliana, mais 14 dias de quarentena e, se ele não cumprir, multa de R$5 mil. Se não cumprir, tinha que ser preso, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite. Boa noite. E o Autódromo de Brasília vai ser usado a partir de amanhã para abrigar moradores em situação de rua, pessoas mais vulneráveis e que sequer têm onde se isolar. Neste momento, vão ter um ponto de apoio para banho, trocas de roupa e orientações. Vão ser fornecidos kits de higiene e todo tipo de informação sobre como se proteger contra o coronavírus. Mas vale dizer que o espaço é um ponto de apoio e os moradores de rua não poderão dormir no autódromo. E tem ajuda também para as famílias de baixa renda. O novo decreto do governador cria uma nova Bolsa Alimentação de Emergência. Agora é para quem tem filhos entre 0 e 5 anos atendidos pelas creches públicas conveniadas ao GDF. O benefício de R$ 150 por mês vai ser pago enquanto durar a suspensão do funcionamento das creches. A Bolsa Alimentação já contempla os mais de 100 mil estudantes da rede pública com direito ao cartão material escolar e que já custou mais de R$3 milhões nos últimos dias. E olha, milhares de idosos saíram de casa ontem no primeiro dia de imunização contra a gripe. O início da campanha foi marcado pela corrida aos postos de saúde e pela falta de doses para atender a demanda. Hoje foi mais um dia de movimentação. A dona Neide mora em Sobradinho e conta que passou a segunda-feira toda tentando se vacinar, mas só conseguiu hoje no posto da 114 Norte. Ontem estava impossível e no início da tarde também já havia esgotado. Então está difícil, acumulando as pessoas de segunda, de hoje, então amanhã teremos o caos. Para evitar aglomerações, a Secretaria de Saúde dividiu o atendimento por datas e também por ordem alfabética. A segunda-feira foi reservada para vacinar idosos com os nomes que começam com as letras entre A e E. Hoje foi a vez das letras F, G, H, I e J. Amanhã de K a letra O. Quinta-feira, nomes iniciados com as letras entre P e T. E a semana termina com as letras entre U e Z. Pela orientação da Secretaria de Saúde, o seu Pedro só poderia se vacinar quinta-feira. Ele veio até o posto fazer outros exames e já aproveitou para garantir a imunização. Aproveitei, ele mesmo me levou até ali, né? Pediu, ó, aproveita, já vacina, é aqui, tá? Aí eu aproveitei a oportunidade, né? Os 2 primeiros dias de vacinação foram marcados por longas filas de carros e falta de doses em algumas unidades de saúde. No Paranoá, os idosos foram atendidos num ginásio esportivo. A próxima fase da campanha, que vai do dia 16 de abril a 22 de maio, vai atender professores, profissionais de segurança, salvamento e portadores de doenças crônicas. E a Justiça do DF negou o habeas corpus coletivo para presos do regime semiaberto. Quem vai trazer os detalhes é o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Aislan, boa noite para você. Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. O desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Silvano Barbosa dos Santos, negou o pedido de liberdade coletivo para presos que estão no regime semiaberto. Viu? De acordo com o magistrado, a decisão do mérito cabe à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal definir as ações aí que serão aplicadas ao sistema carcerário devido à pandemia do coronavírus. Essa foi a justificativa para a negativa. A ação foi apresentada ontem mesmo pela OAB aqui do Distrito Federal, junto com a Defensoria Pública do Distrito Federal, a Associação Brasileira de Advogados Criminalistas, também a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas e também pelo Instituto de Garantias Penais. O grupo questionou a decisão da juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais,
e no último sábado suspendeu todas as saídas temporárias de detentos devido ao risco de contaminação pela Covid-19. Apesar da decisão desfavorável, a OAB segue monitorando a situação, como de casos que podem ter aí progressão de pena nos próximos dias, para que sejam analisados o mais rápido possível. Juliana. Tá certo. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento, a volta para casa para quem segue trabalhando normalmente pelas imagens do DR. A gente começa o nosso giro na EPTG. Vamos ver como é que está a movimentação na EPTG, bem tranquila nesse trecho que a gente está vendo, né? Os carros andando na velocidade da pista. Aliás, pouco carro na pista, o que é muito bom, o pessoal está respeitando. Agora a gente vai para a estrutural. Aqui nesse trecho que a gente não consegue ver muita coisa, não consegue ver a movimentação do trânsito. Vamos pular para a EPGU, vamos ver como é que está a movimentação na EPGU. Também nesse trecho dá para ver que a movimentação está tranquila nas pistas, poucos carros, né? O pessoal está realmente ficando em casa, ainda bem. E a gente encerra o nosso giro na Épia Norte, do outro lado da cidade. A subida para o Colorado está uma beleza, assim, aquele engarrafamento que a gente costuma ver todo dia. O pessoal está em casa e a gente espera que continue em casa. E vamos ver como é que fica o tempo amanhã. A previsão é da Somar Meteorologia. Oi, Juliana. Muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua mais pesada nas áreas mais ao norte do Brasil. Isso inclui também parte do estado de Goiás. Amanhã, a quarta-feira, vai ser mais um dia de chuva na maior parte do estado, principalmente no Nordeste, onde a chuva é um pouco mais volumosa e mais persistente. A temperatura ainda vai chegar aos 28 graus no sul de Goiás. Em Brasília, a temperatura máxima mal passa dos 22 graus, com chuva volumosa a qualquer momento do dia. Na quinta-feira, a máxima fica em torno dos 24, sexta-feira e sábado, 25 graus, assim como domingo, que terá máxima de 25 graus e ainda com possibilidade de chuva. Tá certo, obrigada, Desirê. E veja a seguir, militares do Exército fazem limpeza da rodoviária do Plano Piloto. Imagens agora da EPNB, movimentação tranquila também por lá, a gente volta já já. A hora agora é mesmo de deixar tudo limpo. Militares do Exército fizeram uma limpeza na rodoviária do Plano Piloto, onde passam por dia mais de 700 mil pessoas. A faxina foi de domingo para segunda-feira, durante a madrugada, e teve como objetivo evitar a propagação do novo coronavírus. Pelas imagens é possível ver que os militares usaram roupas e equipamentos especiais para higienizar banheiros e corrimões. Nos últimos dias, o movimento no local está menor, mas mesmo assim, todo dia tem muita gente por lá e essa desinfecção tem por finalidade justamente proteger a população. Outras operações como essa vão ocorrer nos próximos dias. E olha, haja criatividade para lidar com o confinamento nesse período de quarentena. Para evitar um desânimo em massa, músicos em todo o país estão indo para janelas e varandas, onde fazem verdadeiros shows para alegrar os vizinhos. Aqui no DF não tem sido diferente, olha só. A ordem é ficar em casa, mas nem por isso precisa faltar alegria e contato com outras pessoas. Quem disse que a interação não pode ser pela janela? O Bernardo é músico há 20 anos e costuma tocar em bares e restaurantes de Águas Claras. Mas com tudo fechado, o jeito foi fazer os shows da varanda de casa para alegrar os vizinhos. Tocar me faz muito bem, né? E aí pensei que isso poderia fazer bem também a outras pessoas. E aí tive a ideia de botar meu equipamento na varanda da minha casa e fazer um som, né? Primeiro dia foram 4 músicas e aí a partir do segundo dia, já chegando no final de semana, faço shows ao vivo aqui, transmitindo nas lives no Instagram, no meu Instagram, no @BernardoRosaDF. 1 hora, que é o tempo que o aplicativo me disponibiliza para a live, né? A iniciativa rendeu, claro, muitos elogios nas redes sociais, o que deu uma injeção de ânimo para o músico. O pessoal tem dito que dá alegria, né? A minha música traz alegria para essas pessoas, tira um pouco o foco dessa situação ruim que a gente está vivendo, está passando. E eu estou aqui para isso, exatamente para isso. No setor noroeste, uma família inteira foi para a janela também com o objetivo de levar música e mais alegria para os vizinhos. Qualquer dia, amigo, a gente
vai se encontrar. E como os eventos também estão proibidos para evitar aglomerações, teve até parabéns das varandas para um bebezinho que completou 1 ano de idade. Mais um que comemora o aniversário. Olha lá o Dan! Dan! 1 aninho! Parabéns! Parabéns, Dan! Na internet, as apresentações musicais também estão bombando. Muitos artistas estão usando as redes sociais para fazer shows. O importante é não deixar o desânimo tomar conta da rotina da quarentena. Assim ela já vai achar o cara que lhe queira, como você não quis fazer. Que legal, né? E o assunto agora é educação. Sem as aulas presenciais suspensas por tempo indeterminado, algumas escolas e faculdades decidiram implantar o ensino à distância. O Ministério da Educação, inclusive, ampliou a capacidade de webconferências em universidades e institutos federais. A capacidade total do serviço de webconferência será ampliada de 1.700 acessos simultâneos para 10.000. As instituições federais de ensino superior vão poder contar com 15 salas de reuniões simultâneas que podem ser acessadas por computadores pessoais e smartphones. O objetivo é continuar apoiando pesquisadores, professores e alunos. Além disso, o Ministério da Educação publicou uma portaria que flexibiliza o ensino à distância para o Sistema Federal de Ensino e também para faculdades privadas. A medida não é impositiva, mas muitas instituições já aderiram. O Conselho Nacional de Educação esclareceu que a gestão do calendário e a forma de organização ou reposição das atividades acadêmicas e escolares fica a critério dos próprios sistemas de ensino e das instituições de educação básica e superior. Por exemplo, estados podem adotar, não é, a educação à distância para toda a formação básica, não é? O ensino fundamental e o ensino médio podem ser objeto, né, por ações do Estado, de propostas de educação à distância. É claro que aí outros atores são relevantes, é importante entender esse processo, não é, desde o ponto de vista da infraestrutura da oferta e do acesso da oferta. É importante garantir o acesso ao aprendizado. A Águida, por exemplo, está tendo aulas de casa. As primeiras experiências da estudante de jornalismo não foram tão boas, mas ela sabe que é um período de adaptação. Às vezes trava a imagem, às vezes a imagem vem mais rápido e o áudio chega depois, ou o contrário. Mas é um período de adaptação. Então, foi uma força-tarefa da faculdade para conseguir uma plataforma para poder funcionar. Mais de 120.000 alunos poderão ser beneficiados com a medida do MEC. O presidente do Conselho Nacional de Educação explica ainda que a solução para as instituições que não puderem aderir ao modelo de educação à distância será repor as aulas depois do período de quarentena. As instituições que puderem fazer isso, elas têm então esse conforto regulatório. As que não puderem vão ter que alterar seus calendários e ter que organizar o processo de reposição de aula e de conteúdos, obviamente. Lembrando sempre que o ano letivo pode não coincidir com o ano civil. Veja a seguir, Polícia Civil prende homem que matou outro em plena luz do dia na avenida principal do Paranoá na tarde de segunda-feira. Imagens agora da ponte JK, trânsito tranquilo por lá. A gente volta daqui a pouco. A Polícia Civil prendeu hoje um dos criminosos envolvidos no assassinato de um homem no Paranoá. O crime foi registrado por câmeras de segurança do comércio da cidade. As imagens mostram Gleison Rodrigues, de 30 anos, sendo perseguido dentro de um mercado na quadra 10. Ele tentou usar uma funcionária como escudo, mas a mulher conseguiu se soltar e fugir. Do lado de fora, as câmeras registraram o momento em que Gleison escorrega e em seguida é executado por 3 homens. Depois dos disparos, o trio foge correndo. Segundo as investigações da polícia, o crime pode estar relacionado com tráfico de drogas. Os outros 2 criminosos já foram identificados, mas seguem foragidos.
E mais um espaço foi colocado à disposição do GDF para ser usado como hospital de campanha em caso de necessidade para receber pacientes em tratamento da Covid-19. É o Brasília Palace, um dos hotéis mais antigos da cidade. O empresário Paulo Otávio, dono do hotel, esteve no fim de semana com o governador Ibanez Rocha e acertou os detalhes. O empresário pretende encerrar as hospedagens em 30 de março e deixar o empreendimento fechado para eventual demanda por leitos da rede pública. E por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você. A gente se vê amanhã, eu aqui, você em casa, hein? Até amanhã, tchau, tchau.